Dia a todos. É uma satisfação recebê-los para essa segunda sessão da série Integrar Mãos, Mente e Coração, Educação do Futuro 30 anos. O dia 21 de setembro celebramos o Dia Mundial da Cultura de Paz. Temos o privilégio hoje de ter duas palestrantes há muito dedicados ao tema, à prática e à formação de profissionais em cultura de paz. Através da Associação Palas Atenas, referência na pesquisa, no ensino, inspiração e suporte de importantes iniciativas e movimentos em educação, na saúde, na justiça, ação comunitária para a paz. Especial agradecimento à professora Carmen Silva Carvalho, que se junta generosamente ao encontro de hoje. A professora Lia, que é curadora dessa sessão, uma das organizadoras dessa série e iniciadora da conferência de 93 que estamos celebrando. Ao convidar o professor Arnoldo, diretor do NEF da PUC, para abrir os trabalhos, quero agradecer todos que viabilizam este evento, a Jane Oliveira, é aniversário dela hoje, a Silvia Torrecilas, o Vitor Hades, e especial agradecimento à equipe da Associação Palas Atenas, na pessoa da Rose Albuquerque. O professor Arnoldo vem liderando ao longo das últimas décadas diversas iniciativas em estudos do futuro e educação para a paz. O professor Arnoldo é também um dos iniciadores da conferência de 1993. Por favor, Arnoldo. Bom, antes alguien mencionó que bienvenido todos. Yo acho que más bienvenida a todas, porque la mayoría son lo que muestra, digamos, que esa transición que a gente está viviendo va a depender mucho de esas cualidades do género femenino, empatía que tem y la posibilidad de se conectar unos con nosotros. Entonces, fico muy feliz de ter esa tónica aquí presente, tan clara y también manifiesta con figuras como la que a gente está viendo aquí enfrente de nosotros, ¿no? Muy contente con esa posibilidad y mencionando que tiempo atrás ya comenzamos a desenvolver indicadores de resiliencia, que es lo que falamos en un momento de crisis, no solo climática, mas ambiental en geral, além de social, económica. No se falou muito, mas tem desigualdades ahí que no conseguimos superar por razones de interés que están por detrás y que cada vez van concentrando más a riqueza. En un momento en el que se sabe quién que tiene más dinero, y 1% tiene más del 50%. Entonces, hay cosas así, desequilibrios que a gente no imaginaría en nuestro sistema, en nuestra dinámica de vida, nuestra dinámica económico-social, que fuésemos a ir tan longe así, sin hacer nada, sin hacer algo como lo que deberíamos, como sabemos que teníamos que hacer. Entonces, es una transición que a gente está viviendo bastante crítica y que yo acho que todos teníamos que estar más conscientes, como decía ahora Lía, trabajar en el área educacional y ver formas de ayudar a mudar ese mindset, esa cultura que está por detrás, digamos, que aliena a mayor parte de las crianzas. Yo lembro que ya en la década de los 80 organizábamos eventos na Unicamp, medio revolucionarios, como decía Ubiratán. Mas estaba claro que uno de ellos, estaba lembrando en esos días, fue en el propio IMEC, donde a gente era profesor del Instituto de Matemáticas, Estudios, Estadística y Computación, donde a gente organizó para tratar ese tema de educación del futuro. Y so que a gente tiene una habilidad para lidiar con eso a través de una ONG que tiene montado que se llama Girassueños, que en particular contaba con 2 personajes formados, está siendo formados como payasos.
Deles, então, um momento dado, na reunião, no seminário, aí no auditório do IMEC, entrou caminhando e veio até a frente, caminhando de uma forma muito estranha, e falou: eu o que quero falar é o seguinte, a educação actual é robotizada e robotizante. Y ahí está un poco la clave. En otro encuentro realmente que estuvimos de educación con grandes especialistas, fue muy clara a pessoa que una de las lideranzas falaba lo siguiente: estamos con una educación do siglo XIX para crianças do siglo XXI. Entonces, alguna cosa está mal y cada vez más complicada con los avances en las tecnologías, en particular inteligencia artificial y qué sé yo, que van a terminar manipulando más, robotizando más a las personas, alienando, digamos, a la población. Entonces, algunas cosas, no es que ya estamos pensando mucho en el futuro, tenemos que decidir o qué hacemos que pueda estar ayudando realmente. Ali viene haciendo encontros para prácticas décadas, más la influencia de eso en la población, que tal vez podría hacer una diferencia, no han sido como debería, como podría ser. Entonces, alguna estrategia teníamos que pensar que pudiese utilizar los propios medios de comunicación para pasar una mensaje que acorde, ayude a acordar las personas para ese mundo que gente vive y aprender a saber cuidar. Laudato Si, como dice el Papa, y hoy en día que mudó ahora para una visión que le parece que tenemos que, de una ecología integral, nos preocupar también con el medio ambiente para poder sobrevivir. Entonces, son grandes desafíos, mas estamos todos conscientes, todos gustaríamos de juntar nuestros esfuerzos, nuestro know-how y nuestra posibilidad y potencial de poder hacer algo por un mundo mejor. Y ese es uno de los temas que estamos trabajando en los encuentros que a gente tiene todos los años, la International Conference on Innovation and Management. Y este año el tema es precisamente aprovechando la innovación para el bienestar global, aprovechando esas innovaciones para el bienestar global. Ese es el tema que a gente escogió para el encuentro de este año. Yo acho que cada uno de nosotros tiene que estar sugiriendo alternativas que nos ayuden en ese despertar, que es algo que debemos y precisamos hacer. Es eso. Obrigado. Micrófono, Carlos. Desculpe. Satisfação de estar com esse grupo aqui, tão importante para essa reflexão, não é? Bom, quero passar a palavra para a professora Carmen, que vai nos introduzir aí essas reflexões e práticas, não é, da cultura de paz. Professora. Obrigada. Eu quero agradecer, né, a toda a equipe da UICOM, na sua pessoa, professor Carlos, e agradecer à professora Lia esse convite que me deixou tão honrado, e a todos vocês que estão do lado de lá da telinha para nos ouvir. Esse tema, né, da educação para a convivência, eu acho que ele é um tema profundamente procedente para um espaço como esse, onde se está pensando a educação do futuro. Porque com todas as transformações que têm acontecido, cada vez mais velozes na nossa sociedade, com uma multiplicação do conhecimento de uma forma exponencial, ninguém sabe quais serão os conteúdos que uma criança ou um jovem hoje precisa aprender para dar conta do que virá, né? Do que será esse mundo do futuro. Mas, com certeza, eles precisam aprender hoje a conviver. Isso é uma certeza, e eu quero colocar aqui a minha apresentação.
para poder acompanhar. Opa, peraí. Para poder acompanhar. Então, como é que fala? Então, por que isso é tão importante? Porque a nossa natureza é gregária. Nós somos seres gregários e interdependentes. E, nessa medida, nós estamos condenados a conviver. Só que, infelizmente, nós não temos conseguido conviver de uma maneira saudável. Nem conosco, basta ver que suicídio é a segunda maior causa de mortes violentas no mundo, nem com os outros. Basta ver que em todos os espaços das famílias, né, nas escolas, nas ruas, na sociedade em geral, as formas de relação são muito violentas. E para isso é preciso, então, que hoje nós adultos compreendamos a importância de preparar esse futuro, ensinando nossas crianças e nossos jovens agora a conviver de uma forma diferente da que nós adultos estamos convivendo, não é? E o que eu estou chamando, né, de educar para a convivência? Estou chamando de respeitar. Respeitar a si mesmo, respeitar o outro, os espaços, o planeta. E vocês devem estar pensando, poxa, Carmen, é tão óbvio que é preciso respeitar. É tão óbvio, só que é tão difícil. Por que será que é tão difícil as pessoas terem atitudes de respeito por si, pelo outro, pelos espaços, pelo planeta? Né? Essa é a reflexão que eu quero começar a fazer com vocês. E eu vou partir da seguinte premissa, de que toda a nossa atitude, toda a nossa ação, ela é sempre a expressão de alguma coisa que está dentro de nós, de um pensamento, né, conceitos, ideias, crenças, preconceitos, de sentimentos e de necessidades. Só que nós não temos consciência dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos o tempo todo. A maior parte do tempo nós agimos simplesmente sem ter consciência daquilo que está por trás nos mobilizando. E, acima de tudo, são sentimentos e emoções que nos mobilizam. E isso é bom e é ruim. É bom porque as emoções, elas são quentes, elas criam conexões. E isso é ruim, porque se nós não soubermos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, não soubermos expressá-los de uma forma adequada, isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema. Porque dentro de nós está tudo. Nós não sentimos só coisas bonitas, amor, alegria, solidariedade, compaixão, a gente também sente raiva, inveja, ciúmes e uma série de outros sentimentos que não são nada simples de lidar e muito menos de saber expressar. Por isso que eu acho que de tudo que poderia trazer, né? Porque para poder repensar quais são as crenças, quais são os conceitos que estão por trás das nossas atitudes, isso seria imenso. Então, eu selecionei só a questão do conflito, né? Do conflito que acontece especialmente dentro das casas e nas escolas, que aparecem na forma de desobediência dos filhos, de briga entre os irmãos, que vão também ser desobediências dos alunos e brigas entre eles nas escolas, né? E por quê? Porque estes conflitos, eles acontecem com muita frequência e eles são o maior pretexto que nós temos para ensinar as crianças como lidar com as suas emoções. Por isso é que é muito importante, a meu ver, conversar sobre colocação de limites, não é? Como que nós podemos colocar limites de uma forma saudável? Porque, normalmente, a forma como se coloca limite não é a melhor, não é? As crianças estão lá, né? Os jovens,
E aí, então, como que os pais costumam colocar? Eles falam, eu já não te disse que não é para fazer isso? Isso não é uma forma respeitosa de estar? Porque você está sempre falando, eu já te disse 10 vezes, você parece que não entende, será que é burra? Eu acho que chega de dizer. Agora você vai para o seu quarto para pensar no que você está fazendo e vai ficar 3 dias sem poder mexer no celular e não vai, no final de semana, sair com as amigas. Se vocês pararem para pensar isso, em geral, com um tom de voz bastante elevado, não é? Uma forma de briga, tem por trás um conceito na cabeça dessa mãe. E tem uma emoção, não é? E tem uma necessidade. Tudo isso por trás dela agir dessa maneira. Porque a maior parte das pessoas, assim como essa mãe, acredita que para você transformar uma atitude que é considerada por ela, né, por você, como inadequada, é preciso primeiro apontar o erro, e daí então você diz, está vendo, não é assim que tem que fazer, isso está errado, e não sei o quê. Depois é preciso que você castigue. Por quê? Porque é o castigo que vai fazer com que a pessoa tenha medo. De alguma forma é preciso imputar sofrimento para que ela tenha medo de repetir, porque ela tem medo de sofrer de novo. Esse pensamento, se vocês olharem todas estas formas que eu trouxe, são formas muito violentas de colocação de limites. Elas são a forma como a sociedade pensa. Se, por exemplo, aparecem notícias de jovens que estão fazendo coisas que são não desejáveis, imediatamente a sociedade levanta, tem que diminuir a maioridade penal, tem que aumentar o tempo na cadeia, quer dizer, você tem que ir aumentando o castigo, porque conforme a desobediência vai acontecendo, você precisa colocar limites mais intensos, colocar mais violência numa escalada sem fim. Eu quero trazer, então, para a gente poder refletir de uma maneira um pouco mais, assim, mais minuciosa, uma situação muito comum, né? Que é como nascem as aprendizagens. Nós temos aqui, então, a Beatriz, a mãe da Luísa e da Carol. A Luísa tem 7 anos, a Carol 9. E a Luísa chega lá, a Carol está brincando de casinha, com todas as suas coisas arrumadas, e a Luísa vem e chuta e derruba a casinha da Carol. Ela fica muito brava, dá um tapa na irmã, grita, xinga, você é uma chata, você é isso e aquilo, e a Luísa chora. A mãe, que não estava lá presente, escuta aquela bagunça e ela já chega e briga com a mais velha. Como que você desrespeita dessa maneira a sua irmã? Você vai ficar para o quarto para parar de agir, você sabe que não pode bater nos menores. Vai passando o sermão e levando a filha para o quarto. Você sabe que não deve xingar, isso não é educado, vai ficar sem brincar e fica dentro do quarto pensando naquilo que você está fazendo. Fecha a porta e vai acolher a mais nova, que continua a chorar. Eu quero parar para pensar um pouco nessa forma de colocação de limites que essa mãe, né, trouxe aqui para nós. O que é que ela faz? Primeiro, ela olha só a atitude. Ela não para pensar, não é? Eu quero, então, antes de começar a falar na mãe, vamos começar a pensar que coisas que as filhas aprenderam com a maneira como ela lidou com esse conflito. Primeiro, as filhas aprenderam que quando o outro faz algo que você não gosta, que você não deve perguntar o que aconteceu. Você julga pela aparência do que viu, que foi o que fez essa mãe. Ela não parou para perguntar. Outra coisa que elas aprenderam é que para você fazer o outro obedecer, você deve brigar, punir de alguma forma, fazer o outro ter medo de você,
E uma outra aprendizagem é que elas não entendem gente grande. Dizem que não pode brigar e brigam com ela. Quer dizer, elas dizem para não fazer, mas fazem igual. E daí o que acontece é que as crianças são extremamente inteligentes e elas aprendem muito rapidamente aquilo que a gente ensina. E daí, quando ela vai para a escola e o amigo não faz o que ela quer, não cede o brinquedo, não atende o desejo dela, ela vai fazer como ela aprendeu. Como que você convence o outro a fazer aquilo que você quer? Você levanta a voz e grita com ele, aí você diz para o amigo que você não vai mais brincar com ele, que ele está fora da brincadeira, que você não empresta, que ele bate, e daí ele é punido, porque ele fez exatamente o que aprendeu. Quando está na adolescência, eles excluem como ele foi excluído, e eles excluem da rede social, fazem fofoca para que o grupo se coloque contra aquela que você quer punir, né? E então você arma uma situação para que ela seja excluída como você aprendeu que devem ser excluídas as pessoas para que elas te obedeçam. E aí, quando cresce, vai fazer o que sabe. Como é que eu vou colocar limites nos meus filhos? Eu vou fazer exatamente como a minha mãe fez comigo. E você permanece no ciclo da violência, como é aquilo que a gente observa há muitos séculos. Isso é muito sério, não é? É muito complicado. Porque é preciso parar para pensar de uma outra forma para conseguir pensar como colocar limites na forma, como que você transforma a atitude de uma outra forma, que não seja pela vigiar e punir, como é hoje em dia. Então, a primeira coisa é perceber que a mãe não ouviu o que aconteceu. Ela julgou a atitude. Ela não enxergou os sentimentos que deram origem às atitudes. As crianças, com esta forma como ela fez a intervenção, elas não aprenderam nem a conhecer o próprio sentimento, nem aquilo que desencadeia esses sentimentos, nenhuma outra forma de expressar diferente dessa que elas já conheciam e que usaram. Ui, peraí, mexi sem querer. E que usaram. Ou seja, elas incorporaram essa como a forma melhor de se resolver os conflitos. E vão fazer isso com os filhos, perpetuando a violência na educação. Com isso, o que acontece? Você tem uma visão, né, de que se não punir, não castigar, as crianças vão repetir eternamente o comportamento. E talvez muitos de vocês estejam pensando, como os meus educadores e os pais, quando eu converso sobre isso, me dizem: então, se eu não vou dar castigo, se eu não vou brigar, não vou passar sermão, então eu não vou fazer nada? Isso é passar a mão das crianças, eles vão ficar fazendo o tempo inteiro a mesma coisa, eles não vão mudar a sua atitude. Será? Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês, se a atitude é a expressão do pensamento, do sentimento, da necessidade do outro, corrigir a atitude ou o erro significa corrigir o pensamento e não a sua expressão. Porque se você corrige a atitude, mas o sentimento, o pensamento continuam dentro da cabeça da pessoa, ela vai repetir na outra situação. E é por isso que os pais falam, e eles continuam fazendo, porque aquilo que gera continua dentro deles. E por isso eles vão repetindo. Muito mais fácil, gente, muito mais simples é você, ao invés de corrigir o que está o que está fora, você corrigir o que está dentro, de onde as atitudes nascem. E como que isso pode ser feito? A primeira coisa eu acho que é
nós, como pais, como educadores, né, que somos, compreendermos que é muito difícil saber lidar com os sentimentos e mudar o nosso papel. Nós pensamos que, né, quando agimos daquela maneira, como eu coloquei, que o nosso papel é adequar a criança à sociedade. E por isso você vai cuidar de transformar as atitudes. Se você pensar que o teu papel é ensinar e não adequar, você não vai cobrar, mas você vai entender que você tem que ensinar. Que você tem que ensinar, ajudá-los a se conhecerem. Esse é o seu lugar. A aprenderem a lidar com os seus sentimentos e a saber como expressá-los. É muito raro eu encontrar pais que compreendam que esse é um lugar importantíssimo que é preciso usar na educação dos filhos. Essa mãe, se ela compreende isso, já ela vai ficar menos irritada, porque ela vai ver que os filhos não estão desobedecendo porque não aceitam não aceitam a autoridade dela, mas porque eles ainda estão em processo de aprendizagem e que ela tem que continuar ensinando. E ela vai ensinar e, portanto, ela não vai ficar irritada, como fica quando significa a atitude dos filhos da mesma maneira. E quando ela for conversar, ela não vai conversar sobre a atitude, mas ela vai conversar sobre aquilo que gerou. Mas, para isso, a primeira coisa que ela precisa é escutar. E escutar sem julgar. Isso é uma coisa tão importante, gente, porque quando você dá voz ao outro, você está dizendo para o outro que aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, é importante para você. Nessa medida, você legitima o outro. E quando você legitima o outro, você diz que ele, enquanto pessoa, ele tem valor, ele é importante para você. E só aí as coisas já mudam para aquele para aquela criança que está lá. E a hora que você escuta, você compreende as coisas que aconteceram antes de você chegar, compreende que a pequena chutou porque ela foi excluída, compreende que aquele sentimento dela de ser excluída é muito difícil, ela não sabe o que fazer, ela fica com raiva. E quando ela fica com raiva, ela expressa dessa maneira. E aí a sua conversa vai ser diferente, não vai ser um sermão onde você diz e pune e gera culpa, mas você vai começar a conversar. Luiz, o que você sentiu quando a Carol não te deixou brincar? Você ficou com raiva, foi? E aí você colocou a sua raiva chutando a casinha, foi isso? Mas quando você chutou, você queria dizer alguma coisa para ela. O que é que você queria dizer? Você queria dizer que você não gosta de ser posta para fora, que você quer brincar com ela e você acha que chutando ela entendeu que era isso que você queria? Carol, você entendeu que era isso quando ela chutou? Não. Então, de que outro jeito você pode falar, você pode fazer para que ela entenda aquilo que você precisa, Luísa? E aí, ela pode falar falando e ela vai descobrindo um monte de coisa. Que quando ela é excluída, ela sente raiva, que quando ela sente raiva, ela expressa essa raiva de uma forma violenta, que quando ela expressa dessa forma, o outro não entende, mas que se ela disser com a boca, se ela disser falando o que ela precisa, que a chance do outro compreender é infinitamente maior. E daí ela tem muito mais chance de ser de conseguir o que ela quer. E a mesma coisa com a Carol. O que acontece? Quando você ensina as crianças dessa maneira, elas vão se conhecendo e elas vão descobrindo que o diálogo, que a expressão do sentimento dela de uma forma diferente daquela que ela tinha num primeiro momento é muito mais eficiente, porque ela vai conseguir com muito mais possibilidade aquilo que ela precisa. E eles transformam as suas atitudes muito mais rapidamente. Eu trabalhei como coordenadora pedagógica numa ONG
que quando nós entramos, as crianças se matavam, vocês não fazem ideia, eram 340 crianças de 4 a jovens de 16 anos. E nós fomos fazendo assim, eu e a minha parceira, ensinando as crianças a conviver. E é impressionante como eles aprendem. E aquele espaço que era de guerra se tornou um espaço de solidariedade. É muito importante não educar pelo castigo, não educar pelo medo, também porque isso tem uma série de implicações. É uma forma onde você exerce o poder sobre o outro. Isso gera, ou seja, você trabalha pela culpa e pelo medo. Isso gera insegurança na criança, faz com que ela fique com autoestima rebaixada, que ela não tenha muita resiliência porque ela está muito fragilizada. Isso gera em alguns uma conformidade cega, em outros revolta, e tanto os dois polos são muito ruins para o desenvolvimento emocional, inclusive cognitivo e social da criança. Faz com que eles aprendam que a responsabilidade está fora deles e gera uma moral de heteronomia, que é o que a gente vê tanto por aí, não é? As pessoas só obedecem se tiver vigilância e punição. Gera também cálculo de risco. Quem que estava na adolescência que queria fazer alguma coisa que os pais não deixavam, e aí, então, você pensa, se eu fizer isso, a chance do meu pai ou da minha mãe pegar é tal. E se eles pegarem, eles vão me dar tal castigo, porque eles conhecem como é a forma dos pais castigarem. Vale a pena. E calcula o risco e desobedece, porque isto é uma outra consequência dessa forma de educação. E isso reproduz a violência e o ciclo, né, permanece. Quando você consegue transformar a maneira como você pensa e com isso você transformar a sua atitude na hora de colocar limites, coloca pela compreensão e pelo diálogo. Você ensina as crianças a se respeitarem e também a respeitar o outro. E você ensina a ter princípios dentro dela, que não são o medo, mas são princípios que organizam as nossas relações. E daí elas vão se tornar responsáveis pelas próprias atitudes e se tornarão adultos com autonomia, que não precisam que alguém vigie e que alguém puna para fazer aquilo que é o certo, porque elas sabem que o certo deve ser feito porque é bom, porque o valor dele é em si mesmo. E eu quero terminar, né, a minha reflexão com vocês por 2 frases do Paulo Freire. Ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Por isso que nós precisamos de uma educação que seja libertadora. E isso significa mudar esta forma violenta de educar, essa forma opressora. E ele diz também que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E eu acredito nisso. Eu acredito que é pela educação que nós podemos construir uma sociedade mais respeitosa, uma sociedade na qual as pessoas possam conviver com harmonia, com amorosidade, de uma forma que um não tenha medo do outro, como hoje acontece. Eu acredito que isso é possível, mas é preciso muito trabalho. Mas isso está em nossas mãos, trabalhar para que isso se transforme. Obrigada, gente. Obrigado, professora. Eu acho que em nome de todos. Essas são reflexões, né, vamos dizer, da microcultura de paz, né, do dia a dia, das relações de todos nós, né? E, bom, eu sei que muita gente quer comentar e perguntar, mas nós combinamos deixar para o final.
Eu só queria dizer que tem perpassado nossas reflexões a importância, a Lia comentava antes da gente entrar, não é, de como que as organizações precisam, não é, ecoar esse tipo de processo de mudança, não é? E tem perpassado aqui como os nossos cursos de formação e etc., não é, que forma, ensina as didáticas, ensina as técnicas, ensina o quê, mas nós não conseguimos avançar muito, não é? Nessa esfera que você está trazendo, cara, que, não é, do dia a dia, do nosso próprio aprendizado, não é, dos laboratórios que as instituições são, não é? E que precisam permitir e favorecer que isso aconteça. Bom, não quero ficar tomando tempo aqui. Lia, eu passar a palavra para você para conduzir a sua fala e a parte dos debates. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, professor Carlos, e minha gratidão pela clareza conceitual da professora Carmen, pelo incentivo, pela mobilização, porque sem sombra de dúvida, o que acaba, não é certo, de expressar é que também é aquilo que reproduzimos em nossos lares, é aquilo que reproduzimos em nossos espaços de trabalho, é aquilo, não é certo, que reproduzimos nos prédios nos quais habitamos, com nossos condôminos, e às vezes reproduzimos isso no trânsito. Simplesmente reproduzimos. Muito obrigada, professora Carmen. Muito obrigada, insisto, pela clareza com a qual essas ideias, de algum modo, podem mudar atitudes, podem provocar a mudança de atitudes. E nesse, não é certo, espírito também de agradecer, eu não posso, não é certo, deixar de manifestar minha emoção, simplesmente, não é certo, minha emoção por estar aqui no escopo de uma celebração da qual tive a alegria, a honra, a graça de poder participar, que foi, não é certo, o encontro, a Conferência Internacional sobre Educação, realizada no Memorial da América Latina, e com isso já estou pedindo para a Rose, que me está assistindo aqui na transmissão desta fala, foi realizada no Memorial, não é certo, da América Latina, em outubro de 1993. Foi momento visionário na minha avaliação. Foi momento inspirado na minha avaliação. E hoje temos a alegria de alguns de nós que estivemos lá presentes poder estar honrando dois grandes motivadores de tudo isso, que foram a professora Teresinha Fran e o professor Ubiratã D'Ambrosio. Sem dúvida, professor Carlos Inmediato, professor Arnoldo de Hoyos Guevara, que estiveram, não é certo, lá presente e trabalhando de maneira muito envolvente, muito engajada, para que ideias tão novideiras pudessem ter um espaço. Tínhamos nesse Memorial da América Latina mais de 2.000 educadores que gratuitamente tiveram acesso a brilhantes exposições, tiveram acesso a uma convivência nos intervalos em que se sentia, e eu lembro com muita clareza isso, se sentia, não é certo, entusiasmo e alegria por poder dar espaço a uma outra compreensão do que seja, não é certo, a educação, a uma outra matriz de relacionamentos entre professores e seus alunos. Por favor, não é certo, nessa
celebração e homenagem que faço, e acredito estamos fazendo todos nós, né? Por exemplo, a professora Teresinha Fran, que além de educadora, não é certo, foi psicóloga e tem uma ênfase muito grande em participar nas ações de ação social. Ela, que entre todas suas realizações, chegou a ser secretária de Estado dentro da área do escopo do bem-estar familiar. Ela, não é certo, foi, sem dúvida alguma, uma pioneira na transformação do que seria o espaço educacional. Me estou referindo à atuação que teve junto ao grupo experimental da Lapa, aqui, em São Paulo, no município de São Paulo. E foi tão impactante toda a sua participação e sua coragem em transformar ambientes escolares, que recebeu uma nota, uma matéria muito significativa na Folha no Setor de São Paulo, agora em 2018, quando partiu, quando nos deixou, na qual transcrevo, no cierto trecho de esa materia, en la cual se dice que en plena dictadura militar, o colegio era una nueva forma de pensar a educación y un polo de prácticas poco convencionais de aprendizagem. Exigia coragem, propor aulas de canto, artes cênicas e a céu aberto, com envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos. Sem dúvida, essa é uma característica extremamente singular da professora Teresinha Fran, que não media esforços para estar sinalizando o que, sem dúvida, era um sonho e uma aspiração de todos nós, mudar os espaços escolares. E não posso deixar de fazer menção a um outro educador, mas não no campo da pedagogia, mas no campo da jurisprudência. Recebimos, um par de anos atrás, ao juiz canadiense Stuart Barry, e ele iniciou a sua palestra lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que pertence à USP, aqui também, no certo, em São Paulo. Ele iniciou, no certo, a sua fala fazendo um convite à imaginação de todos nós. Ele perguntava: vocês imaginam que um médico, um cirurgião do século XVIII, do século XIX, pudesse adentrar hoje num centro cirúrgico de qualquer hospital e conseguisse compreender que são esses aparelhos que estão piscando, que são essas luzes que estão criando ondas, de que se trata a função, por exemplo, de alguns enfermeiros ou técnicos de enfermagem, que estariam, não é certo, fazendo, em última instância também, os auxiliares de um cirurgião. Essa pessoa do século XVIII, do século XIX, conseguiria oferecer seu saber, sua expertise, seu conhecimento para algum paciente que estivesse necessitando uma intervenção? Claro que não. A medicina tem dado sinais de um avanço tão extraordinário, de uma competência e uma inclusão da tecnologia para minimizar sofrimento, que aquela pessoa, por mais brilhante que houvesse sido no século XVIII ou XIX, não teria sequer compreensão de que era esse, o que é, não é certo, esse cenário de um centro cirúrgico do século XXI. Fez um breve silêncio e depois acrescentou:
Mas se em vez de ser um médico, hoje, não é certo, convidássemos a um juiz, a um advogado, a um desembargador, para adentrar em uma sala de julgamento, para adentrar em uma sala, não é certo, onde está havendo algum processo em curso, essa pessoa saberia onde teria que se sentar? Claro, na cadeira mais alta. Saberia que à sua direita talvez tivessem, não é certo, advogados de acusação e à sua esquerda advogados de defesa? Saberia, não é certo, que aquele que está sendo julgado estaria presente, mas aquele que houvesse recebido ofensa ou acto criminoso simplesmente estaria ausente? Ele fez essa reflexão e eu quero compartilhar também isso dentro do campo da educação. Mudaram muito nossas escolas. O professor Arnoldo de Hoyos Guevara, no início deste encontro, tem sinalizado o fato de que as mudanças nos espaços escolares têm sido mínimas. Mínimas. Ainda algumas escolas continuam tendo enfileiradas suas cadeiras dentro da sala de aula, e o professor se encontra detrás de uma escrivaninha, hoje talvez auxiliado com um computador, auxiliado, não é certo, com algum elemento tecnológico. Na educação não temos visto transformações significativas, justamente no espaço e no ambiente onde se dá a missão mais refinada, a missão mais sutil e elevada do processo da vida, que é essa transmissão, a facilitação, a abertura para a aquisição de conhecimento. Professora Teresinha Fran já vislumbrava isso. Como também vislumbrava isso, por favor, se pudermos ter a próxima, o professor Ubiratã D'Ambrosio. E aqui transcrevo algo que ele mesmo escreveu. Quando vai dizer que a única oportunidade de sobrevivência que se apresenta para a humanidade, e isto é extremamente oportuno, aqui sou eu falando, em momentos em que estamos revisitando as bases de comportamento planetário quanto aos efeitos das mudanças climáticas. Continua dizendo o professor Ubiratã, a única oportunidade de sobrevivência que se apresenta para a humanidade é a adoção de uma ética adequada para os nossos tempos. Não se trata de uma ética da ciência ou de uma ética da tecnologia. Trata-se de uma ética da diversidade. E a transdisciplinariedade é uma postura transcultural de respeito pelas diferenças. Se hoje podemos falar de cálculos matemáticos, já não é certo, efetuados sobre outras bases, sobre outros procedimentos, nos povos originários aqui das Américas, que lhes permitiram construir pirâmides, que lhes permitiram construir edificações, que lhes permitiram criar mecanismos de plantio e de rega. Se hoje podemos falar de abordagens matemáticas nos povos africanos, que também, é certo, criaram toda uma ambiência não oferecida somente pelo elemento natural, mas fundamentalmente pelo conhecimento que o humano vai gerindo e gerando através da cultura.
Se hoje estamos legitimando esses saberes, apenas para citar dois, é em grande parte pelo trabalho do professor Ubiratã D'Ambrosio, quando vai criar a etnomatemática, quando vai criar aquele patamar de compreensão em que nem sempre os sinais, nem sempre as formas geométricas, nem sempre os números tiveram esse desenho que nós temos dado a partir da nossa herança cultural grega, a partir de nossa herança cultural enquanto civilização ocidental. Quero também destacar que naquele então, o professor Carlos Immediato vai lançar a rede global de educação, convidando a que, através da autonomia das instituições, através da autonomia dos gestores pedagógicos, pudiessem haver os intercâmbios, pudesse haver a possibilidade da fecundidade que o conhecimento adquire quando se abre para receber uma outra variável, uma outra diversidade. Por favor, se pudermos ter a próxima, temos o direito, não é certo, de ser, vai dizer Bonaventura Santos, mais uma referência extraordinária para estes tempos. Temos o direito, não é certo, de ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza. E não preciso dizer as tragédias que temos promovido quando essas diferenças não apenas se inferiorizam, mas também, é certo, se condenam, também, é certo, se menospreciam, também se ignoram, também se silenciam. E ele continua acrescentando: temos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza. Quando queremos homogeneizar, quando queremos padronizar, quando queremos uniformizar aquilo que a vida e que a experiência dos bilhões de anos de vida nos tem proporcionado através, seja da natureza, bem mais recentemente, seja através da cultura. E nesse sentido, por favor, Rose, tudo quanto existe é constituído por 118 elementos químicos, 118 elementos químicos que numa incalculável complexidade de combinações nos oferta esta magnificência que cotidianamente presenciamos, testemunhamos e participamos na crostinha deste planeta. Portanto, é a relação, a cooperação entre substâncias de um ambiente singularmente propício que viabiliza o vivo. E hoje sabemos, através dos trabalhos que foram geridos, que foram concebidos no início do século XX, naquilo que nós chamamos a ecologia, hoje sabemos perfeitamente que os sistemas naturais, os ecossistemas, são tão mais ricos quanto maior diversidade de vida seja capaz de sustentar e promover para o futuro. Essa diversidade, essa riqueza das diferenças
que nos van a dar a possibilidade da perpetuação de, mais uma vez, manifiesto, magnificência do vida, a graça do vida. Nós não sabemos se existe vida em outras partes deste universo. Estamos tentando encontrar dentro de este nosso sistema, ¿no es cierto?, solar, se existe algum rastro, algum resquicio, algum sinal de vida. Ainda não temos encontrado. Ainda não temos chegado a essa evidência. Consequentemente, é nesta crostinha fina deste planetinha onde se está dando esse espetáculo constante de algo que se regenera, se revitaliza, se reorganiza e perpetua a possibilidade da experiência. Por favor, se pudermos ter a próxima. Nascemos na dependência de cuidados por longos anos. Não somos abelhas, não somos formigas. Ambas espécies, quando eclodem da sua envoltura de proteção, já sabem imediatamente qual é seu espaço, qual é sua função. Seja, não é certo, dentro do formigueiro, seja dentro da colmeia. Não é nosso caso. Não é tampouco o caso de nenhum mamífero. Nós precisamos aprender. E no caso do humano, aprender por muitos longos anos, porque não vimos a esta materialização da existência com o cabedal, com os componentes capazes de dar conta da nossa sobrevivência. Outros têm que nos prodigar tempo, tem que nos prodigar saber, tem que nos prodigar afetos, reconhecimento, vínculo, até que cheguemos a uma condição que possamos dizer autonomia. Durante o processo de aprendizagem que nos assegura a sobrevivência, também adquirimos aquelas competências que garantem a convivência. E a professora Carmen foi extremamente clara, extremamente inspirada quando sinalizou os fatores que promovem a convivência, que promovem a capacidade de vivirmos juntos, de conviver. E não apenas conviver, mas criar projetos, criar ações, criar sonhos conjuntos. Nós temos que aprender a conviver. Quando nascemos, não vimos com essa competência. Quando nós nascemos, não é certo, vimos, sem sombra de dúvida, com uma sede quase insaciável de afeto. Queremos ser o centro, queremos ser o núcleo, queremos ser aquele que se vai depositar todas as atenções, todos os cuidados, todas as referências. Compartilhar esse espaço com outros é algo que temos que aprender. De aí que também, não é certo, seja importante sinalizar que o primeiro espaço para socializarmos, o primeiro ambiente no qual podemos viver com as diferenças e os diferentes,
é justamente o espaço escolar. A escola nos oferece essa singularidade de poder aprender com muitos, de poder aprender, ¿no es cierto?, con varios, de poder aprender y por su vez también comunicar nuestros saberes, nuestras experiencias, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras habilidades. Y tecendo juntos que podemos, sin sombra de duda, construir algo en común. Algo que beneficie no apenas a mí, no apenas a comunidade a qual eu pertenço, mas que possa, não é certo, beneficiar absolutamente a todos aqueles que estamos envolvidos nesse processo de aprendermos e ensinarmos uns aos outros. Por favor, se pudermos ter a próxima, integrar saberes, criando diálogo, lembrando sempre da origem da palavra diálogo, entretecer ideias, entretecer visões ou representações de realidade. Então, integrar saberes, criando diálogos possíveis entre ciência e arte. A ciência é previsível. A ciência, de alguma maneira, nos oferece uma ordem estabelecida. No universo das artes, eu lido necessariamente com o aleatório, com aquilo que não posso prever, com aquilo que não posso determinar a priori. Então, quando eu tenho a possibilidade desse jogo entre ciência e arte, sem dúvida alguma a ciência se enriquece. E, sem dúvida alguma, a própria arte se expande e adquire competências novas. História e biologia. E quando me refiro à biologia, não me estou referindo, não é certo, a esse saber em que vamos a destrinchar a célula, e da célula vou a destrinchar o tecido, mas rondar, circular, circunvalar esse mistério extraordinário que cada de nós carrega em seu próprio corpo. Há uma sabedoria ancestral de milhões de anos em cada de nossos corpos. E isso que, aproximando a história do humano àquilo que culturalmente temos criado, temos, não é certo, elaborado, se ampliam os espaços de compreensão ao qual podemos chegar. Astronomia e mitologia. Grandíssima parte de todas as constelações de nomes de divindades que pertenceram, seja ao mundo grego, se é que estamos estudando dentro desta cultura na qual estamos, seja, não é certo, de uma outra cultura. Princípios, ideias, concepções, em el que o mito não é uma fantasia. O mito, não é certo, é uma abordagem psicológica de algo que ainda temos para descobrir. Ecologia e cultura de paz. Sempre é bom lembrar, quando falamos de ecologia e quando falamos de sustentabilidade, aquela expressão bem clara de Lester Brown: não há plano B. Por mais que estejamos mandando sondas para Marte,
por mais que estejamos perscrutando a área escura da Lua, a parte sombria da Lua, ainda, por longuíssimos e longuíssimos anos, é aqui onde temos que viver, é aqui onde temos que realizar o sonho de uma convivência e de uma educação pautada pelo bem comum, pautada pela ética da diversidade, como queria e como quer ainda, não é certo, o professor Biratã D'Ambrosio, quando nos convida em seus livros a incursar nessa dimensão. Dimensão que direciona uma ecosofia ou uma ecoformação que nos permita reconhecer que nem tudo que é possível é necessariamente melhor. Os avanços tecnológicos nos estão direcionando, sem dúvida, a adquirir competências, por exemplo, dentro do universo da agricultura. É bom lembrar que muitas vezes os avanços que já fizemos no campo da agricultura, sem o qual o alimento, o nutriente, a base da existência dos seres vivos, ao menos, não é certo, dos mamíferos, ao menos, não é certo, dos insectos, seria inviável. Também, não é certo, deu origem essa tecnologia a pesticidas que empobrecem a terra, que contaminam os alimentos que essa terra produz e que às vezes inviabiliza milhões e milhões e milhões de organismos vivos. Que são o combustível para a vitalidade dessa própria terra. E quero finalizar também falando do melhor. O melhor lugar do mundo não é aquele em que estamos mais altos, no qual somos capazes de ostentar maior número de galardones ou de patentes, mas sim aquele em que estamos mais próximos. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada pela sua persistência, muito obrigada pela sua insistência que nos congrega hoje neste espaço para celebrar, para nos congraçar e para reafirmar o princípio da esperança. Sem dúvida, temos cometido grandes erros no transcurso, sobretudo destes 2 últimos séculos, quando fizemos corte entre cultura e natureza. Sem sombra de dúvida, causamos muitos sofrimentos a muitos povos, a muitas etnias, a muitas comunidades. Mas, além de reconhecer, além, é certo, de revisitar, além de reavaliar e de restaurar relações que tinham sido cortadas ou cindidas, também temos a esperança. A esperança de podermos ser uma presença amiga neste planeta que nos acolhe, que nos nutre, e sem sombra de dúvida no céu, que nos abriga. Gratidão. Lia, muito obrigado, sempre nos inspirando aí a reflexões fundamentais, né? Na base das transformações, né? Então, aí esses grandes insights.
descobertas do espírito humano. Então, eu queria me juntar ali na homenagem, já que estamos na celebração, ao professor Ubiratã, à professora Terezinha, e todo aquele grupo maravilhoso com o qual eu venho aprendendo sempre. E devolver para você, Lia, para conduzir a parte aí das perguntas e comentários. Não é? Estou viendo gratidão, ¿no es cierto?, pela confiança. Estou vendo uma mãozinha no quadradinho do professor Arnoldo de Hoyos Guevara. Muito obrigado, realmente, Lía. Usted es siempre una inspiradora maravillosa. Toca nuestro corazón. Estamos muy felices de poder estar contribuyendo para nosotros en ese momento que estamos viviendo, en ese país, en este planeta, con esta humanidad, que no es tan fácil. Y nos fez lembrar, ahora que usted faló de Ubiratã, que cuando tiempo atrás la gente estaba trabajando juntos, inclusive en la rectoría, él era prorector de desenvolvimiento universitario, estaba ahí de asesor también con él. Y estamos viendo qué gente podía hacer para mejorar, digamos, situación de educación en la universidad. Ahí terminé yendo para el Instituto Tecnológico de Monterrey, que supuestamente era más conocido, o MIT mexicano. Y ahí yo sé la idea que ellos tenían 3 disciplinas que eran fundamentales para todos. Era básicamente emprendedorismo, creatividad y ética. Y entre otros, la idea nunca pudo ser implementada, inclusive poco tiempo después, tanto Ubiratã como yo fuimos expulsos de nuestro instituto de matemática y precisamos refugiar un instituto de artes que él tenía creado mucho tiempo atrás, tal vez ya previendo un poco eso, ¿no? Y claro, eso nos hace lembrar también de Rubén Alves, ¿no? Que preguntó Rubén, ¿cuándo la educación? No funciona más, no está perdida. Eso que en algún momento dado, mucho tiempo después, surgió aquel libro y Rubén Alves escribió el libro, la escuela que siempre soñé y nunca pensé que existiría, Escola Pontes, allá de Portugal. Perfecto. Entonces fue allí, después del tiempo, que las cosas comenzaron a acontecer y movilizar todo, ¿no? Entonces yo acho que tal vez, muchas veces la gente no espera que las cosas acontezcan, más acontecen. Yo acho que ese trabajo que la equipe aquí está queriendo realizar da esperanzas. De esperanza en esperanza, esperancemos, como decía Rubén Alves. Entonces vamos a continuar nuestra caminada teniendo personas como usted, con la Rosa Alegría, Carlos, etcétera, que pueden estar ayudando mucho en esa transición, en esa metamorfosis que tiene que pasar para nos tornar realmente humanos, conscientes y sensibles a la realidad que vivimos y que precisamos respetar para el resto de la humanidad. Obrigado. Muito obrigada. Eu não sei se temos perguntas, Rose. Temos considerações, manifestações que, sem sombra de dúvida, aquecem nosso coração. Muito obrigada pelo incentivo. Precisamos de incentivo. Por mais que a gente seja entusiasta, às vezes a gente abaixa as pálpebras, não? Abaixa as pálpebras, né? E precisa um braço, não é certo, amigo, que nos diga, vamos juntos. Talvez não correndo na velocidade que quereríamos, talvez não implementando todo o leque de transformações que aspirávamos, não é certo, realizar, mas al menos deixando sementes sadias que possam germinar e que possam, em última instância, também
promover as mudanças que todos, por favor, todos, absolutamente todos entendemos como necessárias. Hoje já não há nenhum grupo privilegiado, nem de cientistas, nem de acadêmicos, nem de religiosos, que entenda que pode fazer isso sozinho. Hoje entendemos que necessariamente teremos que fazê-lo juntos. Necessariamente temos que fazê-lo juntos. Não sei se alguém aqui não temos, não é certo, perguntas concretamente. Eu queria falar um pouquinho só. Por favor, por favor. Como vão todos, né? Eu queria agradecer, assim, pessoalmente, não colocar só uma frase, porque é lindo. Ainda bem que o NEF está de volta, ainda bem que vamos voltar com todas essas reflexões. Lia, você é uma luz, a professora Cristina também foi muito interessante o que ela falou, e o ICOM também é interessante. Eu estou, assim, feliz. Sabe quando a pessoa está feliz? Eu estou feliz. Felicidade também é símbolo de saúde. Símbolo de saúde. Sim, sim. Sim, Ok. Carlos. Eu queria passar para a professora Carmen fazer os comentários, essa reflexão da qual ela nos estimulou com sementes as mais frutíferas, não é? Porque daí tem que nascer mudança, não é? E tem que ter bons agricultores para isso. Obrigado, professora. E, por favor, seus comentários sobre a sessão e a mais que você queira acrescentar. Não, eu quero só agradecer a oportunidade, né, que vocês me deram de estar falando um pouco de cultura de paz. Eu acho que vocês trouxeram, né, uma imensidão, né, do tamanho que ela é, né? Eu, quando falo, costumo trazer as coisas micros, porque eu acho que é nas microatitudes, é no como você vai construindo, vai tecendo o dia a dia que você vai construindo. Então, é muito gostoso ouvi-los, né? Porque eu acho que é nesse cruzamento, né? Do micro com o macro que a gente faz a tessitura de uma consciência maior, de uma possibilidade de transformação. Então, eu queria estar só agradecendo. Foi uma delícia poder estar aqui, foi uma delícia ouvir cada um de vocês, e eu espero que a cultura de paz se expanda e se torne micro e macro ao mesmo tempo. Obrigada, professor. Bom, eu só tenho a agradecer, não sei se tem mais algum comentário, senão a Rosa está com a mão levantada. Eu não posso deixar de... Estou aqui quietinha, mas eu não posso deixar de expressar a minha emoção profunda de ver o NEF, né, na parceria com o Carlos, que eu conheço há um bom tempo, retomando essas conversas tão viscerais e tão importantes para o nosso futuro. Eu sinto assim uma volta, né, no modo virtual, e quem sabe seja um aquecimento, né, para uma nova fase também presencial. Muito obrigada por esse presente, Arnoldo, Carlos, Lia, professora Carmen e todos. Me sinto muito, muito, muito emocionada. Rosa é uma fonte aí do novo, né? Trabalhando com temas fundamentais, né? Inclusive, um que eu vou repetindo sempre aqui, que é o futuro sem idade. Queria só rapidamente relatar, ontem, rapidamente, estivemos com o Siddhartha Ribeiro
né, que é um pesquisador que estuda os sonhos, que é um ser humano também de grandeza gigante. E ele trouxe um dado, claro que a gente não vai ter tempo de refletir muito agora, porque já estamos no final da sessão, mas uma coisa que a gente precisaria levar para refletir sobre a gravidade da situação que a gente vive, né? Nas pesquisas dele, as novas gerações não estão mais sonhando, não conseguem mais sonhar, né? Isso é estudo dele. Nós estamos perdendo a capacidade de sonhar. E aquilo tudo que a gente tem hoje, né? Todas as grandes conquistas e realizações humanas, esses milagres que estão nessa crosta da Terra que a Lia falou, são frutos de sonhos. E o que será dessa humanidade, dessa nossa civilização, que está perdendo a capacidade de sonhar? Eu acho que seja a mensagem final que eu gostaria de levar comigo, ouvindo tanta inspiração aqui, o grande papel da educação para esse novo século é reencantar a vida, reencantar a imaginação, né? Resgatar os sonhos. Porque uma civilização sem sonhos, sem busca, né? Sem visão de futuro, ela desaparece. Ela não poderá mais existir. Então, eu gostaria de levar isso e, novamente, muita gratidão por estar aqui e por estar ouvindo tudo que eu ouvi. Obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigado a você, Rosa. Comentando ese maravilloso discurso aquí de Rosa Alegría, no sé lembrar, Rosa, que ya en la década de 85, un grupo de personas comenzó a se interessar muito en trazer esses sonhos. A gente viu, bueno, como que a gente vai fazer para fazer uma transformação se já a partir dos adolescentes para cima estão todos meio alienados? Então decidimos que precisamos começar a trabalhar com as crianças pequenas, e aí trabalhar com o tema de sonhos, precisamente por isso que criamos uma ONG, o Gira Sonhos, que trabalhamos décadas em vários lugares e pusimos um trabalho de formação de professores. Y ahí decidimos que el tema era sueños mismo y que el tema sería formación de profesores de alegría. Y montamos un curso con el cual trabajamos aquí en Campinas con profesores ahí de la red municipal durante varios años. Y entonces fue eso, y eso llevó a tesis y disertaciones ahí en la PUC de las personas que estaban participando, a un trabajo con un juego de ecología de la paz y esas cosas ahí. Mas fue esa idea, tenemos que llevar los sueños más sueños, tenemos que comenzar con las crianças, que son las únicas que van a permitir hacer ese sueño, por eso que montamos un joguinho para ellas brincar con profesores, y la formación de profesores básicamente estaba centrada en un punto, cuando comenzamos a ver cómo que vamos a formar profesores de alegría. Y era un trabajo que hacíamos los sábados, en una especie de disciplina que básicamente consistía en trazer algunas ideas muy básicas de encontro con la crianza interior, junguiano, un trabajo junguiano, y veíamos que realmente, en la medida que a gente estimulaba o reencontro con la crianza interior, los profesores mudaban, eran otros, y eso que permitía que esos sueños pudieran llegar a las crianças. Obrigado. Valente, quer fazer algum comentário? Bastante interessante, e eu acho que a educação agora, né, com essas tecnologias que nós estamos aí se apropriando, talvez tenha chance de poder, ao invés de só trabalhar conteúdo, como a gente fez até agora, poder trabalhar esse lado emocional, né, que a gente está realmente, né, a questão do sonho, como foi colocado, da alegria, da criatividade. Eu acho que a gente tem aí uma grande chance de introduzir esses temas no processo de ensino e aprendizagem. Foi muito bom ouvir a Carmen e a Lia mencionar essas questões que a gente está trabalhando faz tanto tempo e elas estão cada vez mais prementes. Um abraço aí, obrigado a todos.
Abraço. Valente é um dos organizadores dessa série. Então, só lembrando, passar a palavra para o Arnoldo concluir, todo mês nós temos uma sessão, né? Mas temos mais duas, a próxima com a Maria Cândida e o professor Bertolotto, lá da Espanha, e continuando, de certa forma, nesse tema, não é? A questão dos sentimentos, dos afetos, né? E da formação dos educadores, não é? Que é esse desafio fundamental aí que hoje nós refletimos, não é? Não é questão do conteúdo novo, não é? Outra forma de nós aprendermos, não é? No nosso processo de aprendizagem e de contribuição, não é? E quem tem a tarefa de educar, ser capaz de recriar, né? Então, os outros convidados aí, dia 25 de outubro, me parece. Tá bom? Arnoldo, pode concluir para nós. Muito obrigado a todos. E, bom, nos vemos mês que vem. A mensaje que yo siento, yo es que todos aquí estamos sintiendo, es que de alguna forma u otra este equipo consigue se contactar a través y con o corazón. Para mí esa sensación que está viva y yo creo que todo el mundo está compartiendo de alguna forma. Y yo creo que eso es lo fundamental. Si a gente consigue trabajar y se comunicar a través del corazón, la gente va a construir esos sueños para una realidad. Obrigado. Muito bem. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Maravilhoso poder viver isso. Um beijo para todos. Gratidão a todos. Parabéns. Nós todos. Ok? Nos vemos no próximo mês, ok? Ok. Obrigado, Carlos.